Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração, que quando de fato caímos, em algum pecado, na verdade esse pecado já estava ali alojado no nosso coração há muito tempo antes. Então, quero compartilhar com vocês sobre a trajetória de Sansão e Dalila, Acredito que muitos já conheçam a história, mas tá lá em Juízes, capítulo 13, se eu não me engano até o 16. É isso mesmo, o capítulo 13 até o 16 conta a história de Sansão. Eu não vou ler todos esses capítulos agora com vocês, mas vocês podem ler depois, meditar depois. Todos acredito que conheçam a história de Sansão, mas para quem não conhece, vou fazer um resumo aqui. A mãe de Sansão era estéril e um dia o anjo do Senhor apareceu para ela dizendo que ela ficaria grávida e que o filho dela, Deus era para ele ser consagrado a Deus, nazireu, nunca na vida ia ter o cabelo cortado, ia ser um homem consagrado a Deus, e através da vida dele, de Sansão, Deus ia começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Então, ao longo da vida de Sansão, ele se casa com uma moça do povo filisteu, os pais dele são contra, falam, mas não tem nenhuma moça aqui em Israel, e ele não, tá lá, fixado na ideia de casar com essa moça, casa com essa moça. Depois tem alguns problemas, ele briga lá com o povo, com a família dela, mata um monte de gente. Aí o pai dessa moça dá ela em casamento para outro cara. E aí, isso depois, de um tempo, Sansão conhece Dalila, que é aquela moça, que faz a cabeça dele pra contar pra ela, pra ela poder trair ele, contar pro povo filisteu qual é a fonte da força dele. E aí, no final, ele acaba cedendo, e conta que a força dele vem, do cabelo. Então ela conta pro povo filisteu, eles vão lá, cortam o cabelo dele, ele fica fraco, eles prendem ele, mas no final, eles estão todos, o povo filisteu tá tudo ali reunido, eles trazem Sansão, amarram ele, acho que um braço de cada lado de uma pilastra, e aí nisso o cabelo dele já tá crescendo de volta, A presença do Senhor vem sobre ele e ele, derruba as pilastras do lugar lá, e todo o povo filisteu morre e ele morre também. O que eu quero focar aqui nessa história de Sansão, é que até o momento que ele chegou, a trajetória da vida dele até esse momento que ele chegou a ser enganado, por Dalila, que ele deixou Dalila entrar na mente dele e enganar ele caiu, nesse pecado de confiar na pessoa errada, vamos dizer assim, de trazer uma mulher errada, uma mulher do povo inimigo, para dentro da vida dele, e por conta disso ele foi enganado, traído, e enfim. Mas ele já estava fora da presença do Senhor, vamos dizer assim, o Senhor estava com ele, em vários momentos ao longo dos capítulos que falam sobre a vida dele, O Senhor, fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele, então o Senhor era com ele, mas ele já estava longe do Senhor já fazia muito tempo. Uma parte que eu quero ler com vocês é no capítulo 14, a partir do versículo 5. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, que é a cidade que ele conheceu a primeira esposa dele, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão que ele havia matado. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho, tranquilamente. Também deu um pouco do mel, a seu pai e a sua mãe, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Pode parecer assim, uma bobeira, isso que ele fez, pegou mel ali da carcaça do leão e comeu, mas isso tem um peso, assim, muito grande, porque na época de Juízes, na época de Sansão, eles viviam a lei de Deus, e lá em Levíticos fala que todo animal que morre, igual esse leão que ele matou, era impuro, e tudo que o cadáver desse leão tocasse também ficaria impuro, absolutamente tudo. Então esse mel que ele tranquilamente retirou da carcaça do leão e comeu como se não fosse nada, naquela época, vivendo na época da lei, era assim algo horrendo, pecaminoso. Qualquer um dos hebreus sabia naquela época que aquele mel era proibido, que eles não poderiam comer porque estava ali na carcaça do leão.
e era impuro. Então essa atitude dele, né, de deliberadamente ir lá e pegar, comer o mel como se não fosse nada, já mostra como o coração dele estava longe de Deus, né? O Espírito do Senhor estava ali sempre com ele, mas ele não estava, né, na presença de Deus, o coração dele não estava na presença de Deus. E imaginando assim, realmente imaginando, né, porque a Bíblia não fala nada, mas imagina naquela época Sansão crescendo, né, e a cidade inteira, né, todo mundo sabia o quanto ele era forte e que ele era consagrado a Deus e que Deus iria usar ele para começar, né, a libertar o povo dos filisteus. Então imagina, sei lá, Sansão passando na rua e ouvindo o pessoal comentar essas coisas dele, tá assim, bem imaginando mesmo. Mas imagina a vaidade que não começou a entrar no coração dele, né, e que foi contaminando o coração dele aos poucos e que foi desviando ele da presença de Deus aos poucos, até que, né, para ele chegar nesse momento de fazer algo que era completamente assim contra a lei de Deus, que eles, né, procuravam seguir, né, porque não conseguiam, mas que eles procuravam seguir muito. Então fazer assim como se não fosse nada. Ele sabia que não podia comer aquele mel, ainda assim ele foi lá e deliberadamente comeu. Percebe-se aqui como o coração de Sansão já estava longe de Deus fazia muito tempo, né, para ele chegar nesse ponto de se casar com uma mulher filisteia, depois de ficar com Dalila e tudo isso que aconteceu na vida dele, que levou no final da vida dele, querendo ou não, o propósito de Deus foi cumprido, né, que era ele derrotar os filisteus. Ele derrotou os filisteus, mas eu creio que talvez Deus tivesse um propósito assim, né, que a plenitude do propósito de Deus para ele fosse muito maior do que essa, vamos dizer, humilhação que ele passou, porque ele derrotou os filisteus, mas ele morreu junto com eles. Ele foi humilhado pelos filisteus, porque nessa hora que eles estão lá dentro desse lugar, né, que ele derruba as pilastras e todo mundo morre, tá todo mundo zoando ele, rindo da cara dele e tal. Então, creio que se o coração dele realmente estivesse alinhado com Deus, o fim da vida dele não teria sido, né, dessa forma, assim, humilhante. E a reflexão que eu quero trazer, né, pra gente hoje é que muitas vezes antes do dia fatídico, que talvez a gente caia num pecado, antes desse dia, pode ser que o nosso coração já esteja longe de Deus há muito tempo. Pode ser que a tentação já tenha entrado no nosso coração e já nos esteja, né, afastando da presença do Senhor, pouco a pouco, de uma forma que a gente não consegue nem ver, nem imaginar, né? E Pedro fala, né, na carta dele, pra gente estar sempre sóbrios e vigilantes, né? Porque o inimigo, ele está aí ao nosso redor, só procurando uma brechinha para entrar. E muitas vezes essa brecha se dá, assim, de uma forma tão realmente pequena, às vezes é uma tentação, uma coisinha tão pequena do dia a dia, que nós não conseguimos entender que a gente já estava longe da presença de Deus, né, há muito tempo antes desse dia fatídico, né, que a gente caiu. Então faça essa reflexão, né, na sua vida hoje. Como anda o seu coração no seu dia a dia? Talvez sejam mentirinhas que você conta todo dia, uma mentirinha que para você é coisa boba, não dá nada. Mentirinhas que às vezes não vão nem mudar em nada a sua vida, mas ainda assim você tá ali todo dia, quase todo dia, contando uma mentirinha dessa. Isso te afasta da presença do Senhor. Outro exemplo que eu quero trazer também, que eu acredito que vai ilustrar bem isso. Um casal de namorados que cai em pecado, né? Que vão pra cama um com o outro, né? Sem estarem casados. Para eles chegarem nesse ponto, né? De irem pra cama, não foi assim, não é do dia pra noite, não é, simplesmente um dia eles estavam lá e, caímos em pecado. Não, isso vem assim já de muito tempo, né? Então você acha que vou só dar uns beijinhos aqui que não vai acontecer nada. Aí, de repente, no outro dia, o beijinho ali, que era só um beijinho, já se torna, né, um beijo mais intenso. E aí, de repente, no outro dia, as mãos já estão, assim, com liberdade própria, né, com vida própria. E aí, quando você vê, você tá lá, caiu em pecado da fornicação, e você acha que, foi do dia pra noite. Não, já começou lá naquele beijinho inocente, naquele primeiro beijinho inocente que você falou que não era nada, não vai dar nada, é só um beijinho. Já começou ali a tentação entrando no seu coração, o pecado entrando ali,
de uma forma assim bem sorrateira e você nem percebeu. Por quê? Porque o seu coração já estava, né, longe da presença do Senhor, porque você já não estava mais alerta, você não estava vigiando. Então, né, vamos tomar o conselho de Pedro, vamos estar sempre sóbrios, sempre vigiando, porque muitas vezes quando a gente cai em pecado, na verdade o nosso coração já estava afastado da presença do Senhor há muito tempo antes. E às vezes é uma brecha que a gente abre, né? Que assim, uma coisa tão, que às vezes no dia a dia é tão boba, igual esses exemplos que eu dei aqui agora, e realmente a gente cai porque a gente não está vigilante, né? Então vamos estar vigilantes. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês hoje. Vigiai, igreja, vigiai, porque o inimigo está aí, ao nosso redor, só esperando você abrir aquela pequena brecha, minúscula brecha, para ele entrar e te destruir. Então, fique atento, vigie sempre e busque sempre o discernimento, né, para que Deus abra seus olhos espirituais, quebrante o seu coração, para que você nunca se afaste, né, da presença dele. Deus abençoe.